Na semana passada olhamos juntos o capítulo 8, 9, 10, onde Deus mostra a Ezequiel o pecado do povo, que era a razão do juízo que estava por vir. Hoje eu quero revisitar esses mesmos capítulos, mas vamos ter uma ênfase diferente. Vamos falar sobre a glória de Deus. Convido que os irmãos se ponham de pé comigo e nós vamos fazer uma oração pedindo a graça e a bênção de Deus sobre a igreja à medida que abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber de Deus. Querido Deus e Pai, ao abrirmos a Bíblia, abrimos também o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos para enxergar, os nossos ouvidos para ouvir. Fala conosco, Senhor, e mostra-nos a Tua glória. Que seja conosco como foi com Ezequiel, às margens do rio Quebar, que os céus se abriram e ele viu visões da glória de Deus. Concede-nos ver a glória de Deus hoje. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Hoje vamos falar sobre a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus é uma referência à presença dEle, ou à manifestação da presença dEle. Quando Deus criou os céus e a terra, e dentro do universo criou a terra, e aqui na terra Ele criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, Ele fez isso na intenção de ter comunhão conosco. Ele fez isso para que Ele pudesse se relacionar conosco. Foi por isso que Ele criou o ser humano segundo a imagem e semelhança dEle. Você possivelmente tem um animal de estimação na sua casa, um cachorro, um gato, ou algum passarinho talvez. E a gente tem um relacionamento com esses animais, não é mesmo? Lá em casa é um cachorrinho chamado Max. E o Max é cachorro, mas ele se acha gente. Aliás, ontem à noite eu estava no meu escritório estudando a palavra de Deus e não estou vendo o Max. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não estou vendo o Max. Fiquei preocupado, será que ele está fazendo alguma besteira? Fui procurar ele quietinho, falei, vou pegar ele de surpresa. Quando eu vi, ele estava esparramado na minha cama. Deitado na minha cama assim, roncando ainda por cima. Eu acordei e falei, Max, você não tem vergonha na cara, não? Essa cama não é sua e esse aqui não é o seu lugar. Mas o Max, ele acha que ele é gente. Quando as minhas filhas estão em casa, geralmente elas sentam no sofá, ele senta no meio delas. Aí a Sofia fala alguma coisa, ele olha para a Sofia. Aí a Rafaela fala uma coisa, ele olha para a Rafaela. E ele fica assim, como se ele estivesse participando na conversa. Ele acha que ele é gente. E ele só não senta na mesa para comer com a gente, porque aí eu não admito, né? Mas se eu deixasse, ele fazia isso também. Mas a verdade é que, e nós já tivemos essa conversa lá em casa, uma vez minha esposa veio para mim e falou, seria tão legal se o Max pudesse falar, né? Porque às vezes ele olha para a gente assim, parece que ele está querendo dizer alguma coisa, mas ele não consegue se comunicar com a gente. A verdade é que por mais que a gente tenha um relacionamento com um animal de estimação, a gente não pode se comunicar com eles e nem eles conosco, não, pelo menos não plenamente, não completamente, porque nós não fomos feitos segundo a imagem e semelhança um do outro. Há um abismo muito grande entre nós e o nosso animal de estimação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva segundo a imagem e semelhança dele, justamente para que ele pudesse ter um relacionamento, uma comunhão. E é bom a gente esclarecer, queridos, Deus não quer viver a sua vida. Ele quer viver a sua vida com você. Ele quer ser seu companheiro e seu parceiro de vida. Ele quer ser seu amigo, seu acompanhante. Ele quer te ajudar, Ele quer te ver prosperar. Não é que Ele quer viver a nossa vida, não é que Ele quer um robô, porque se Ele quisesse um robô, Ele teria construído um robô. Ele não quer um computador, Ele teria construído um computador. Ele quer um ser humano que pensa, que sente, que fala, que ouve, que responde, que conversa, que faz perguntas, que dá respostas. Ele quer um relacionamento, convívio, comunhão, intimidade. E Adão e Eva desfrutavam disso no Jardim do Éden.
até que eles pecaram. E quando eles pecaram, uma barreira se levantou entre Adão e Eva. E não sei se já aconteceu com os irmãos, eu acho que isso não acontece aqui, mas você ter tido um desentendimento com alguém e gerou uma barreira entre você e essa pessoa, um parente, um amigo, um vizinho, um companheiro de trabalho. E o que acontece naturalmente, se você não fizer nada, sem uma intervenção direta, a tendência é que o relacionamento vai se distanciando cada vez mais, o abismo cresce cada vez mais. Não é assim? Assim foi também com Deus. E com as gerações que seguiram, depois de Adão e Eva. O abismo foi crescendo cada vez mais. E não é que Deus se distanciou, mas o pecado foi nos separando cada vez mais. E com cada pecado o muro foi ficando mais alto, mais grosso. E a separação maior. É aí então que no capítulo 12 de Gênesis, Deus entra em ação mais uma vez e fala, bom, eu vou separar uma família, já que a família humana, os descendentes de Adão e Eva cresceram tanto, estão se distanciando de mim, eu vou escolher uma família, através dessa família eu vou voltar, vou restaurar um relacionamento, e eles vão ser meus embaixadores, eles vão conhecer a minha glória, e eles vão falar de mim para o mundo, para que o mundo me conheça. E esse não foi um plano que Deus teve assim de última hora, não, porque já no capítulo 3 de Gênesis, a primeira profecia da vinda de Jesus está em Gênesis, quando Jesus diz, olha, da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente e vai proporcionar o retorno da raça humana para mim. Então esse era o plano. E no capítulo 12, então, é a nova fase desse plano, quando Deus chama Abraão e se apresenta a Abraão e introduz a Abraão a glória dele, a glória dele. Eu quero mencionar uma outra palavra aqui, já que estamos falando da glória de Deus. Talvez os irmãos já tenham ouvido essa palavra num estudo, num ensino, leram num livro, ouviram num hino, a palavra Shekinah, ou algumas vezes é pronunciada Shekinah ou Shekinah. A palavra Shekinah não está na Bíblia, não é uma palavra bíblica, mas é a palavra que os teólogos usam, e os rabinos principalmente. Os rabinos usam essa palavra para se referir à glória manifesta de Deus. A glória manifesta de Deus. O que eu quero dizer com a glória manifesta de Deus? Bom, de certa forma a glória de Deus está presente em todo instante e em todo lugar. Salmo 19 diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostram as obras de suas mãos. Então, aonde tem céu, aonde tem sol, estrela, lua, aonde tem criação, há a presença da glória de Deus testemunhando do Criador. A criação aponta para o Criador. Então a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostram as obras de suas mãos. A natureza, a criação aponta para o Criador. Paulo falou sobre isso quando conversando com os filósofos em Atenas. Ele falou, olha, Deus deixou uma testemunha na natureza para que as pessoas desejem Ele, busquem a Ele, procurem a Ele. Mesmo que você não saiba aonde olhar, mas pelo menos você fala, Deus, aonde? Tem que haver um Deus, aonde Deus está? E esse desejo, esse anseio, essa porta aberta, dá a Deus a oportunidade de entrar na nossa vida. O desejar por Deus, o querer Deus, o perguntar por Deus, esse anseio é o suficiente para que Deus se introduza, para que Deus entre nessa situação, nessa vida. Lembra que ele falou em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então ele bate na porta e ele espera que a gente abra, porque ele nos deu o livre-arbítrio, a escolha própria. Ele bate na porta. Mas veja bem, a natureza então e a criação geram em nós esse desejo, não é curiosidade, é desejo, a palavra certa é desejo mesmo, esse anseio por Deus. Muito bem, então Deus pôs esses dois testemunhos de quem Ele é e de que Ele existe, e de que Ele quer um relacionamento com Deus. Essa revelação geral na natureza, e essa revelação mais especial e específica na nação de Israel, e eventualmente em Jesus, que veio da nação de Israel, o Filho de Deus. E como é que isso começa? Isso começa quando Deus se revela a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão era uma pessoa, ele servia a deuses pagãos, como a maioria das pessoas ao seu redor.
ele servia a deuses pagãos, mas Deus se revelou a ele. Em Atos 7:2, Estevão, um diácono da igreja primitiva, quando ele estava recontando a história de Israel, ele menciona em Atos 7:2 que Abraão viu a glória de Deus, que a glória de Deus apareceu a Abraão. E aí que começa a jornada de Abraão e dos seus descendentes. Deus se introduziu a Abraão e Abraão viu a glória de Deus. E aí Deus começa a se revelar a Abraão e aos seus descendentes, a nação de Israel, e faz de Israel uma nação que são embaixadores para o mundo. Foi essa mesma glória, essa mesma presença de Deus que tirou o povo de Israel do Egito também. 400 anos depois de Abraão, a família de Abraão agora se tornou uma grande nação. Eles tiveram filhos e cresceram, se tornaram uma nação, mas era uma nação escrava no Egito. E essa glória de Deus, essa mesma glória que se revelou a Abraão, agora se revela ao povo, aos descendentes de Abraão e tira eles do Egito. Os irmãos lembram a coluna de fogo durante a noite, a nuvem de glória durante o dia. Então a Bíblia diz em Êxodo 13, versículos 17 a 22, que eles foram guiados pela glória de Deus na coluna na coluna de fogo e na nuvem durante o dia. Moisés entendeu a importância dessa presença, dessa Shekinah no meio deles, entendeu isso e valorizou isso tanto, que um dia ele estava tendo uma conversa com Deus, em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele faz um pedido a Deus, ele diz assim, aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Moisés entendeu, Senhor, a coisa mais importante, mais valiosa que nós temos, não é o nosso exército, não é a nossa força militar, não é o nosso poder aquisitivo, não é a nossa inteligência, não é nada disso. A coisa mais importante, mais valiosa que nós temos é a tua presença, é a tua glória. Nessa mesma oração, Moisés fala assim, Senhor, eu prefiro ficar, não envia a gente daqui se tu não fores com a gente, porque nós preferimos ficar no deserto com a tua presença do que na terra prometida sem ela. É melhor ficar aqui com a tua glória, aqui no meio desse deserto, com a tua glória, do que em qualquer outro lugar sem ela. Senhor, mostra-me a tua glória. Só em citar esse versículo, queridos, me faz arrepiar o corpo. Esse é um dos versículos mais bonitos na Bíblia. Que Deus faça dessa nossa oração, nosso pedido, nosso anseio. Moisés falou, Senhor, acima de tudo e mais do que tudo, eu quero e preciso da tua glória. Mostra-me a tua glória, permita-me ver a tua glória. Terra prometida é bom, terra que mana com leite e mel é bom, mas eu estou disposto a abdicar tudo isso, mas mostra-me a tua glória. Moisés entendeu o valor da glória de Deus. E Deus honrou esse pedido e essa oração. Tanto que no capítulo 40, aliás, começando no capítulo 20 e pouco, capítulo 30, Deus falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, constrói um lugar onde você e a nação de Israel possa ter um encontro comigo. O tabernáculo. E ali a minha glória vai estar presente. Moisés então constrói o tabernáculo, segundo o plano que Deus deu a ele. E no capítulo 40 é hora de dedicar o tabernáculo. Versículo 34 e 35 do capítulo 40 de Êxodo diz assim, então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, Jeová. Por isso Moisés não pôde nem entrar na tenda. Imaginem, queridos, com a presença de Deus tão forte, tão presente, tão evidente, a Bíblia diz que Moisés não conseguiu nem entrar. Eu oro para que a presença de Deus possa um dia encher essa casa, tanto que a gente tem dificuldade até de entrar na igreja. Tem dificuldade até de chegar aqui no altar, porque a glória de Deus está presente. A palavra no hebraico para glória é a palavra kabod, e a raiz dessa palavra tem a ver com peso.
A ideia é que a presença de Deus tem um peso. É uma presença pesada. E ela é pesada porque ela tem substância. Ela não é oca, ela não é vazia. Ela tem peso. Até hoje em português nós temos a expressão, olha, a palavra de fulano tem peso. Quer dizer, quando ele fala é aquilo mesmo. É uma pessoa de caráter. É essa mesma ideia. A presença de Deus tem um certo peso. É uma presença forte, firme, substancial, grossa. Você tem dificuldade até de ficar de pé. Você tem dificuldade de caminhar. Quanto mais dessa presença. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo de tal forma que Moisés não pôde nem entrar no tabernáculo. E ali estava presente a Shekinah de Deus, a glória de Deus. A manifestação física da glória de Deus. Muito bem. 400 anos se passam. E agora chegamos no período do reinado. E Davi, um grande homem de Deus, que também valorizava a glória, ele pensou, a glória de Deus não pode ficar numa barraca, numa tenda, como se ele estivesse acampando. Eu vou construir um templo digno do nome dele e da glória dele. E ele então, como uma dádiva a Deus, como uma oferta a Deus, ele então tem planos de construir esse templo, e os irmãos lembram da história, Deus falou, não, olha, não é você que vai construir, mas eu vou te abençoar pelo seu desejo de me honrar. Mas dá essa tarefa para o seu filho Salomão. E Davi então fez exatamente isso. Ele fez o plano do templo, ele juntou recursos para o templo, recolheu ofertas. Mas ele confiou a Salomão a construção do templo. Salomão constrói o templo e por isso o templo é conhecido como o Templo de Salomão. E a Bíblia diz que quando o templo foi consagrado, 1 Reis capítulo 8, versículos 6 a 11... Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo de Jeová com a glória do Senhor. E eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. O templo também foi cheio da Shekinah de Deus, da manifesta glória de Deus, a manifestação física da glória de Deus. O peso e o esplendor da glória de Deus. A palavra no grego para glória, a palavra doxá, tem a ver com esplendor, com brilho, com luz. O pensamento para os judeus é que a glória de Deus é pesada. O pensamento para os gregos é que a glória de Deus brilha. E a verdade é que todos os dois estão certos. Há um brilho e um peso, uma substância, a glória de Deus. Então, ali, essa presença estava manifesta. O peso da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, o Shekinah de Deus. E o que aconteceu, queridos, é que o povo de Israel se acostumou com o Shekinah. Se acostumou com a glória, se acostumou com a presença de Deus. E começaram a negligenciar aquilo que Moisés sabia ser a coisa mais valiosa que eles tinham. Começaram a ignorar aquilo que Davi reconheceu como a coisa mais honrosa e mais decorosa e mais poderosa que eles tinham. Eles começaram a negligenciar aquilo que Deus tinha dado para eles de presente, começando com Abraão e durante todas as gerações seguintes. E na semana passada vimos como não só o povo negligenciou o Shekinah de Deus ali no templo, mas lembra que eles trouxeram idolatria para dentro do templo, onde estava o Shekinah, onde estava a glória de Deus? Lembra que o Espírito Santo pegou Ezequiel pelo cabelo e levou ele lá, e ele teve que cavar um muro, porque estava escondido, estava atrás do muro. E ali ele viu um ídolo a um deus pagão. Ali ele viu pinturas na parede de animais, de animais imundos. Ali ele viu as mulheres cultuando o Deus entre aspas, Tamuz. Ali ele viu as pessoas adorando o sol. Ali onde o Shekinah estava, ali onde a glória residia. Ali onde Deus, Jeová, habitava e era adorado. E por causa disso, queridos, Deus removeu a sua glória do templo. E é isso que Ezequiel presenciou, é isso que Ezequiel viu. Rapidamente vamos recapitular isso, começando no capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículos 3 e 4. E o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar,
e me levou a Jerusalém. Vimos isso na semana passada, lembra? O Espírito Santo pega ele pelo cabelo, lá na Babilônia, leva ele até Jerusalém, 500 milhas mais ou menos de distância. E ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo. Aí o versículo continua, vai falar que foi aqui que ele viu um ídolo, mas nós vamos pular essa parte, porque já vimos isso na semana passada. Mas olha o versículo 4. Ali eu vi a glória do Deus de Israel. Ali aonde? Dentro do templo. Dentro do templo. Glória a Deus. É ali mesmo que a glória devia estar. É ali que a Shekinah habitava. É ali que Deus se manifestava. É ali que a glória de Deus era sentida e a sua voz ouvida. Ali eu vi. Deus que residia no Santo dos Santos sobre os querubins. Lembra que no Santo dos Santos tinha a Arca do Concerto. A Arca do Concerto tinha uma tampa de ouro, e em cima dessa tampa tinha 2 querubins de ouro. E dali, entre as asas dos querubins, o brilho da glória de Deus era visto e a voz de Deus era ouvida dali. Quando Deus queria falar, ele falava dali. Mas agora a glória sai de sobre os querubins, de entre as asas do querubim, e diz a palavra de Deus, 9:3 mais uma vez, a glória de Deus que estava em cima dos animais com as asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. Então imagine o Santo dos Santos como o altar. A glória de Deus se retira do altar e vai para a porta da igreja. O que está se passando aqui? Capítulo 10, versículo 4... descreve o mesmo ato, mas com um pouco mais de detalhes. 10:4. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi, e essa palavra animais aí é uma má tradução, em cima das criaturas, é uma melhor tradução, e foi para a entrada do templo, está descrevendo a mesma coisa. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. À medida que a glória do Senhor chegou na porta do templo, a glória dele transbordou e até o pátio ficou cheio da glória dele. O brilho da glória de Deus está no pátio do templo. E Ezequiel está observando. Capítulo 10, agora versículo 18 e 19. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Mais uma vez, a tradução, uma pobre tradução, a palavra certa é criaturas. Se trata daquelas 4 criaturas que já vimos, fomos introduzidos a elas no capítulo 1 de Ezequiel. As 4 criaturas que nós aprendemos são 4 querubins. Então, saiu da entrada do templo e parou por cima dos 4 querubins. Versículo 19. Enquanto eu estava olhando esses querubins, essas criaturas, elas abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Veja bem, vamos lembrar agora do capítulo 1 de Ezequiel. Lembra que eram 4 querubins, 4 seres viventes, e 4 rodas dentro de outras, 4 rodas dentro de outra roda, cercada de olhos, e em cima dessas criaturas tinha uma cobertura que parecia um cristal, e acima desse cristal, desse mar de cristal, tinha um trono e uma pessoa sentada no trono. Então você pode quase que imaginar ou entender que essas criaturas e essas rodas são quase que como a limusine de Jeová.
O trono dele fica em cima e quando ele vai se locomover, ele senta no seu trono. E esses 4 querubins literalmente carregam a glória de Deus nos seus ombros. O retrato físico dessa realidade espiritual é o que acontecia com a Arca do Concerto. Lembra que a Arca do Concerto também era carregada por 4 sacerdotes? E eles levavam literalmente a glória de Deus sobre os ombros. Aqui nós temos esse retrato físico, é um retrato espiritual disso aqui. Então, veja bem, recapitulando. A glória de Deus sai do Santo dos Santos e vai para a porta. Ali na porta está esperando a limusine, esperando Jeová. Jeová agora senta no seu trono e os querubins levam ele da porta do templo para o portão do norte. E agora ele está no portão do norte. Note, queridos, o movimento. Ele está saindo do templo e ele está saindo da cidade. Talvez até agora Ezequiel, a ficha ainda não caiu. Vamos ver já aqui. Quando Ezequiel entende o que está se passando, a visão vai acabar. Mas vamos antes de chegar lá, vamos continuar lendo. Aí pararam então no portão leste do templo e a glória de Deus continuou acima deles. Capítulo 11, Ezequiel 11, versículos 22 e 23. Os animais, ou as criaturas com asas, começaram a voar. Os querubins começaram a voar. E as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por cima deles, sentado no trono. Versículo 23. Aí a glória de Jeová se afastou da cidade e foi para o monte que está a leste dela. A glória de Deus não só saiu do templo, mas saiu da cidade de Jerusalém e começou a pairar sobre um monte que fica ao leste da cidade. A cidade de Jerusalém fica em cima de um monte, e esse monte está cercado de outros montes. É por isso que no Salmo 125 fala sobre como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Então está se referindo a isso. Monte Moriá, Monte das Oliveiras, tem mais de são um grupo de montanhas, de montes, não chegam a ser montanhas, de montes ao redor desse monte principal, o Monte de Sião, onde fica o templo, onde ficava também o palácio de Davi. Então, o Monte de Sião cercado de outros montes. Vamos olhar então no mapa, porque a gente quer saber que monte é esse onde a glória parou, porque talvez isso seja importante, talvez seja significativo. E Deus quer que a gente saiba porque Ele nos deu a direção. Ele diz que a glória foi para o monte que está a leste da cidade. Quando pegamos o mapa da cidade, e o mapa está aí no telão, você vê que o monte que fica ao lado leste, que no caso fica à direita de quem está olhando para esse mapa, é o Monte das Oliveiras. É o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica mais ou menos a 1 milha, 1 quilômetro e uns quebrados, do centro da cidade de Jerusalém, que é o templo. Então a glória de Deus não só sai do templo e da cidade, mas agora está pairando sobre esse monte fora da cidade. E é aí, queridos, que Ezequiel conecta os pontos e descobre: a glória de Deus está indo embora da nossa cidade. A glória de Deus está deixando o nosso templo. E é aí, queridos, que o peso do que está acontecendo, a seriedade da situação, eu acho que é aí que a ficha cai. E Ezequiel provavelmente respira fundo, talvez ele chora aqui, nós não sabemos. Mas sabemos sim que no próximo versículo a visão termina. Versículo 24 desse mesmo capítulo diz assim: na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia. Lembra que a visão começa no capítulo 8 da Babilônia, quando o Espírito Santo pega ele pelo cabelo e leva até Jerusalém? Agora, no final do capítulo 11, esse mesmo Espírito pega ele e leva ele de volta para a Babilônia, aonde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou. E eu contei aos que estavam no cativeiro tudo que Jeová havia me mostrado. Aqui, Ezequiel começa a falar com o povo: gente,
a coisa é pior do que a gente imaginou. A glória de Deus está saindo do templo. Aquilo que nós tivemos e desfrutamos desde Abraão até agora, nós não vamos ter mais. A glória saiu do templo, a glória saiu da cidade, a glória foi embora. Essa lenga-lenga dos falsos profetas, que isso é temporário, que vai passar, que vai ficar tudo bem, eles estão errados. Porque em Israel está se passando isso. Eu vi com os meus próprios olhos. O Espírito Santo me levou lá e eu vi o pecado que está acontecendo dentro do templo. E por causa disso, Deus não aceita, não aguenta, Ele não tolera isso mais. A glória foi embora. Queridos, nos próximos entre 4 e 5 anos, Jerusalém vai ser completamente destruído, o templo vai ser derrubado e a população vai ser decimada. Todos eles mortos. Só quem vai sobreviver foi quem foi levado para o cativeiro. Tudo isso porque a glória saiu de Jerusalém. A glória saiu do templo. E sem a glória de Deus eles ficaram indefesos. Sem a glória de Deus eles não tiveram força para resistir. Com a glória de Deus, nem Nabucodonosor, nem nenhum outro exército humano poderia entrar em Jerusalém e destruir a cidade por completo. Mas agora que a glória foi embora, eles se tornaram presa fácil para o inimigo. E a cidade foi destruída. A glória de Deus partiu. E eles foram destruídos. A partir de agora, Israel deixou de ser um reino, deixou de ser uma nação independente e deixou de desfrutar da proteção e provisão de Deus. Eu quero voltar rapidamente. Na próxima tela a gente volta para o versículo 22 e 23, porque eu quero falar um pouquinho sobre o fato da glória de Deus pairar sobre o Monte das Oliveiras. É bom dizer que o Monte das Oliveiras é chamado Monte das Oliveiras, não tem nada misterioso sobre esse nome não. É porque nesse monte havia uma plantação de oliveiras, de olivas. Então ele veio a ser conhecido. E até hoje, o Monte das Oliveiras, tem plantação de olivas ali. Então, é por isso que esse nome, o Monte das Oliveiras. E, muito bem, esse monte parece ser, é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos como ali em São Francisco a gente tem o Golden Gate Park, né? Lá no Rio de Janeiro tem um parque também grande, em Nova York também tem um parque grande. Então, geralmente, grandes cidades, grandes metrópoles, geralmente eles guardam um lugarzinho para onde tem árvore, tem planta e etc. É mais ou menos uma coisa assim em Jerusalém. Eles tinham o Monte das Oliveiras, era um jardim. E era um jardim onde Jesus gostava muito de ir para esse jardim, é um dos lugares favoritos de Jesus. Ali Jesus orava, ali ele discipulava os seus discípulos. Foi ali que ele pregou um dos seus primeiros sermões, lembra? O discurso das oliveiras foi pregado aí, o Sermão da Montanha. Veja bem, eu estou me adiantando. Note que a glória de Deus foi para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que é o monte que está ao leste da cidade. Eu acho que essa palavra leste tem uma significação, um significado espiritual também, porque leste é para onde o sol nasce. O sol nasce no leste e morre no oeste. Quando você vê o sol no oeste, ele está indo embora, ele está morrendo. Quando você vê o sol do leste, ele está nascendo, ele está vindo na sua direção. Eu acho que o fato de que a glória de Deus saiu para o leste, profeticamente falando, eu acho que indica que a glória está indo embora, mas tem chance de voltar. E quando chegarmos no capítulo 43 de Ezequiel, vamos falar sobre o retorno da glória de Deus e falar sobre o milênio, etc. Mas isso nos espera ainda no futuro. Mas veja bem, o leste é o lugar de esperança. Geralmente, quando a Bíblia fala do leste, tem a ver com esperança, com um novo nascimento.
O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que vem da manhã? O sol nasce de manhã. Da onde ele nasce? Ele nasce no leste. Então o leste é o lugar do nascimento do sol. Quando você vê o sol, ele está vindo na sua direção, quando você está voltado para o leste. Então eu acho que o fato de que a glória de Deus foi para o leste, é Deus dizendo, eu estou indo para o leste, mas isso não é uma morte, pode ser o começo de algo novo, se vocês se arrependerem. Se o remanescente permanecer fiel, o sol vai voltar a nascer. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã e o sol vai regressar. Essa é a promessa. Mas há algo mais interessante ao falarmos sobre o Monte das Oliveiras. Porque foi aí que Jesus pregou um dos seus primeiros sermãos. Foi aí que ele discipulou os discípulos. Foi aí que ele falou sobre as beatitudes. Mas foi aí também, queridos, que ele foi traído. Lembra que aparentemente eles tinham um lugar, não vou dizer que era um lugar secreto, mas era um lugar especial onde eles sempre se encontravam. E Judas sabia desse lugar e ele foi justamente quando ele foi falar com as autoridades, ele foi oferecer às autoridades prender Jesus quando ele estivesse nesse lugar especial. Porque os irmãos lembram que as autoridades estavam com medo de prender ele em público para que não tivesse uma rebelião, alguma coisa assim, uma passeata contra essa atitude deles, porque Jesus era querido e temido era querido pelo povo e temido pelas autoridades. Então Judas foi justamente oferecer essa informação secreta, vamos dizer assim. Eu sei aonde Jesus ora e onde ele se encontra com os discípulos quando ele vai para o Monte das Oliveiras. E foi justamente aí no Monte das Oliveiras que ele foi preso. Os irmãos lembram da história. Mas outra coisa importante que acontece no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 19, versículos 37 a 44. No final da sua vida e do seu ministério, quando Jesus está vindo para Jerusalém, dali do Monte das Oliveiras, Lucas 19, 37, a Bíblia diz assim, quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, e a Bíblia menciona o lugar onde ele estava, quando Jesus chegou perto de Jerusalém, versículo 41, e viu a cidade, chorou com pena dela. É do Monte das Oliveiras que Jesus chora e pranteia pela cidade de Jerusalém. Coincidência? Eu creio que não. Lembra de João 1:1? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, a glória de Deus se fez carne e morou entre nós. E João 1 ainda diz, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa mesma passagem diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Queridos, na pessoa de Jesus, a glória de Deus estava presente. Na pessoa de Jesus, a glória de Deus voltou a Jerusalém, voltou a Israel, voltou ao templo. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram a glória. Ao passar no Monte das Oliveiras, Jesus, que é a glória de Deus, ele sabia o que tinha acontecido 600 anos antes, naquele mesmo lugar, porque foi dali que a glória saiu de Israel. O Monte das Oliveiras foi o último lugar em que a glória residiu antes de sair. E Jesus passando ali, voltando para Jerusalém, falou, Jerusalém, se vocês entendessem o que está acontecendo agora, se vocês reconhecessem a glória de Deus e recebessem a glória de Deus poderia ser restaurada aqui e agora, mas vocês estão rejeitando a glória de Deus. E por isso ele chora, por isso ele pranteia pela cidade, por uma oportunidade desperdiçada. E queridos, mais uma vez, não é coincidência. Ele entra em Jerusalém, é perseguido, é acusado falsamente, preso, maltratado, eventualmente crucificado. 3 dias mais tarde ele ressuscita. Por 40 dias ele se mostra aos seus discípulos. E ele diz para eles, olha, me encontra lá em Jerusalém. E é interessante que a Bíblia não especifica aonde ele marcou o encontro, mas na certa eles já sabiam. E é naquele mesmo lugar onde eles se encontravam regularmente. Nós sabemos disso porque em Atos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim, Atos 1:4. Um dia, isso aqui é depois da ressurreição. Aliás, estamos aqui, chegando na cena da ascensão.
Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Ele está falando aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Olha, eu falei para vocês irem por todo mundo e pregar o Evangelho, mas antes de irem por todo mundo, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa de Deus. Aí o versículo 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Aqui é a ascensão de Jesus. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então imagine, os discípulos estão conversando com Jesus e Jesus está falando: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas antes de vocês irem, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios da promessa de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus. A glória que o mundo rejeitou, a igreja vai ter. Mas espere para receber. Depois de você receber a glória, vocês não vão ficar órfãos, não. O mundo está sem glória, mas vocês vão ter a minha glória. Lembra que Jesus orou, há não muito tempo atrás, antes da crucificação, ele orou em João, ele orando, João capítulo 15, ele fala com Deus: Senhor, eu dei a eles, aliás, João 16, eu dei a eles a minha glória, aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Essa glória vai ficar com a igreja e é por isso que eles têm que receber o Espírito Santo. Mas note aqui que ele está falando: olha, eu estou indo embora. E enquanto ele está falando, ele começa a subir, a ascensão de Jesus. E ele começa a subir. E eles estão acompanhando ele até que ele desaparece no meio das nuvens. E enquanto eles ainda estão olhando para cima, versículo 10. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco, esses 2 homens obviamente são 2 anjos. 2 anjos vestidos de branco aparecem perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Ué, porque a gente acabou de ver Jesus subir para o céu. Continuando, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Assim como ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. Mas olha só o versículo 12. Então os apóstolos desceram da onde? Do Monte das Oliveiras. Em outras palavras, da onde Jesus subiu para o céu? De onde ele ascendeu? Do Monte das Oliveiras. E para onde ele vai voltar? Para o Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? Porque, mais uma vez, foi daqui que a glória saiu. E é para aqui que ela vai voltar. Foi do Monte das Oliveiras que Jesus falou: essa é a oportunidade que vocês e o mundo têm para receber a glória de novo. E eles rejeitaram. Aí nesse mesmo monte, Jesus fala aos discípulos: olha, vocês vão ter a glória. Se vocês ficarem em Jerusalém, a glória vai vir sobre vocês. E a glória não só vai vir sobre vocês, mas agora ela vai entrar em vocês e habitar dentro de vocês. Vocês se tornarão templos do Espírito Santo, o que é dizer, a casa da glória. Agora vocês não vão carregar mais a glória no ombro, vocês vão carregar a glória dentro de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Mas para o mundo, dali do Monte das Oliveiras, a glória mais uma vez vai embora, quando Jesus sobe para o céu. O que aconteceu em Ezequiel capítulo 11 era uma sombra, um ato profético para a ascensão de Jesus e a saída da glória. Queridos, mas a Bíblia diz, os anjos disseram, essa glória que está indo embora vai voltar. E quando essa glória voltar, quando Jesus voltar fisicamente, os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que a glória vai ser tão forte, tão intensa. Zacarias fala sobre isso, nós vamos chegar lá. O profeta Zacarias menciona que quando o Messias voltar, os pés dele vão tocar no Monte das Oliveiras e vai ser tanta glória que vai ter um terremoto tão forte que a montanha literalmente vai partir em 2 e vai formar um vale. Porque a glória de Deus vai chegar aqui. E diz a palavra de Deus que a partir daí a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer, queridos. E eu creio que estamos bem perto de chegar aí. O Monte das Oliveiras é um lugar importante, porque dali a glória saiu. E é para ali que a glória vai voltar também. E dali ela vai reinar sobre o resto do mundo. Mas até que isso aconteça, queridos, os portadores da glória de Deus são aqueles que foram lavados e remidos com o sangue de Jesus e que ficam em Jerusalém
até que do alto eles sejam revestidos de poder. Eu quero encerrar nessa tarde com um pensamento, e um pensamento somente. Que Deus nos ajude a não repetir o erro de Israel no Velho Testamento, de não valorizar a glória de Deus. Queridos, eu quero deixar bem claro, sem a glória de Deus nós não somos nada. Sem a glória de Deus nós somos um clube social. Sem a glória de Deus nós somos vulneráveis. Sem a glória de Deus nós somos pobres e miseráveis. Mas com a glória de Deus nós somos mais do que vencedores. Com a glória de Deus nós podemos dizer, maior é aquele que está em nós, a glória, do que aquele que está no mundo. Com a glória de Deus nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com a glória de Deus nós podemos dizer, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Com a glória de Deus nós podemos dizer, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Com a glória de Deus nós podemos dizer nas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, essas promessas só são verdade quando a glória, o Shekinah de Deus está na igreja. Valorizemos a glória de Deus, amados. É por isso que na hora do culto a gente não fica mastigando chiclete, passando bilhetinho, atendendo o telefone. É por isso que a gente desliga o nosso telefone quando a gente entra na igreja. Não é por causa do pastor, não é porque é de Deus, a glória de Deus está presente. É um ato de respeito a Deus. É por isso que a gente não fica fazendo piadinha um com o outro, porque a gente respeita a glória. Sem a glória a gente não tem nada. É por isso que a gente chega cedo no culto e sai quando termina. É por isso que a gente não faz chacotinha. É por isso que a gente não fica reparando a roupa da pessoa, fazendo brincadeirinha, paquerando na hora do culto. A glória de Deus está presente, queridos. É por isso que no louvor eu fecho o olho. Não tem nada na Bíblia que diz para louvar a Deus eu tenho que fechar o olho. A razão que eu fecho o olho é porque eu não quero ser distraído. Eu não quero que uma pessoa passando na minha frente, ou alguém que faça alguma coisa, ou leve um tombo, eu não quero ser distraído por nada nem ninguém. Eu fecho meus olhos porque eu quero louvar a Deus. É por isso que na hora do louvor eu levanto as minhas mãos, porque eu quero honrar a presença de Deus. É por isso que na hora da pregação a gente abre a nossa Bíblia, acompanha a pregação, a gente ouve a mensagem, a gente dá um amém, a gente dá um glória a Deus, a gente pede misericórdia, Senhor. É um reconhecimento que a glória de Deus está presente. É por isso que quando há um apelo, o altar abriu, eu vou lá receber oração se eu tenho uma necessidade, porque eu reconheço a glória de Deus está presente, e quando a glória de Deus está presente, tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível. Não há nada impossível, queridos. Se Deus está na causa, se Deus está agindo, se Deus está presente, não desanime. Deus está na causa, tudo é possível. Quando a glória de Deus está presente na igreja, queridos, tudo é possível. Quando Deus tem espaço de estar presente na sua vida, no seu lar, nos seus negócios, tudo se torna possível. Valorizemos a glória de Deus. Igreja, quando você estiver se preparando para vir para um culto, antes de você botar uma roupa muito justa, um decote muito decotado, muita joia, muita ostentação, se olha no espelho e pergunta, Espírito Santo, essa roupa te agrada, essa roupa honra a tua glória. Eu não estou preocupado com o pastor, eu não estou preocupado com a pastora, eu não estou preocupado com o vizinho. Eu quero te agradar, eu quero honrar a tua glória. Senhor, isso aqui tem a tua aprovação, essa roupa tem a tua aprovação. E se o Espírito Santo falar sim, vem. Se o Espírito Santo falar não, volta no armário e troca de roupa. Faz isso também. Faz isso também. É por isso que nós ensinamos aos nossos filhos, filhinho, não corre na hora do culto não, porque o Shekinah está presente. Filhinha, não chora não, se você chorar eu vou ter que te levar lá para fora, porque agora o Shekinah está presente, a glória de Deus está agindo, Deus está pairando, nós não queremos que ele vá embora, não vai embora não, Senhor. Igreja, valorizemos a glória de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu quero convidar a igreja para vir antes do culto, mais cedo, para orar. Nós temos, a pastora Valéria nos desafiou, ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo, ela desafiou, vamos orar antes do culto.
E a irmã Tereza está nos liderando nisso, e tem sido uma bênção. Já por 3 ou 4 domingos estamos nos reunidos aqui, meia hora antes do culto, e batemos na porta do céu, e sentimos a presença de Deus, o mover de Deus. A gente está dizendo: Senhor, manifesta a tua glória. Nós estamos dizendo como Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Nós estamos desejando o que Ezequiel teve em Ezequiel 1, lembra? Abriram-se os céus e ele viu visões da glória de Deus. É isso que eu quero, é isso que você quer, é isso que eu preciso, é isso que você precisa. E que isso seja realidade nas nossas vidas e na nossa igreja. Põe-se de pé comigo, eu vou encerrar rapidinho e a equipe de louvor vai vir cantar um hino que vai ser a nossa bênção apostólica, encerrando o culto. Mas antes deles fazerem isso, eu quero fazer uma oração. E nessa oração eu quero fazer das palavras de Moisés, a minha palavra e a sua. Em Êxodo 33, 18, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a lai de ocloba lai delebe a shodequeta lá basere claidore. Senhor, abre os céus e mostra-nos a tua glória. Pai, nós queremos ser uma igreja onde a tua glória paira, onde a tua glória brilha, onde a tua glória se manifesta, Senhor. Eu quero mais da tua glória, eu preciso da tua glória. Essa igreja precisa da tua glória, Pai. A tua glória, Pai, a tua glória. Eu tenho que abrir o altar, eu sinto o Espírito Santo cobrando de mim que eu abra o altar para aquelas pessoas que dizem: eu quero mais da glória de Deus. Eu quero mais da glória de Deus. Eu quero a glória de Deus dentro de mim. Eu quero ser um templo onde a glória de Deus habita. Eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu quero que a glória de Deus paire sobre mim, brilhe através de mim. Se você deseja mais da glória de Deus, vem aqui ao altar, nós vamos orar. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. El Cerrito é a minha Jerusalém e a tua Jerusalém. E aqui Deus quer nos encher da sua glória. Aqui Deus quer manifestar a sua glória. Hoje o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Hoje Ele quer te encher de autoridade espiritual. Hoje Ele quer te dar visões. Hoje Ele quer te dar dons espirituais. Vem aqui ao altar e começa a pedir. Começa a bater na porta do céu. E diga: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero experimentar a tua glória. Senhor, vem sobre mim com poder. Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Espírito Santo, me enche, toma minha língua, fala através de mim hoje em línguas estranhas. Espírito Santo, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Oh, povo de Deus, começa a interceder, começa a clamar. Vamos bater na porta do céu, vamos clamar, vamos pedir. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos pedir, vamos clamar. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Manifesta aqui a tua glória. A glória que cura os enfermos. A glória que liberta os oprimidos. A glória que salva os perdidos. Mostra-nos a tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama agora sobre nós a tua glória e o teu poder, restaurando relacionamentos, trazendo reconciliação, trazendo amor e amizade, trazendo compreensão, fortalecendo casamentos, salvando os filhos pródigos. Espírito de Deus, vem sobre nós com glória e poder. Ah, Espírito Santo de Deus, concede-nos sentir a tua glória, vermos a tua glória, ouvirmos a tua voz. Toca-nos nessa manhã, toca-nos, Senhor, no dia de hoje, toca-nos nesse primeiro dia de novembro, quando iniciamos um novo mês, que seja um mês cheio de glória, cheio da tua presença, cheio do teu poder. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória.
Ah, Senhor, eu não quero ver a glória saindo do templo. Eu não quero ver a glória saindo do ministério. Eu não quero ver a glória saindo da cidade de El Cerrito. Fica aqui, fica conosco. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, glória de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Enche os nossos lares, enche esse ministério, enche cada sala, cada gabinete, cada escritório, cada aposento desse templo. Enche da tua glória agora, Espírito Santo de Deus. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Intercessores, clamem pela glória de Deus. Adoradores, clamem pela glória de Deus. Vamos clamar pela glória. Vem, Senhor, e mostra a tua glória. Vem e manifesta a tua glória. Vem, vem, glória de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Se você é batizado com o Espírito Santo, clame em línguas estranhas. Clame em línguas estranhas. Profetiza a glória. Profetiza a glória. Declara a glória. Clama pela glória. Aleluia. Papai, mamãe, clama pela glória sobre o teu lar. Clama pela glória de Deus sobre a tua casa. Trabalhadores, empresários, orem pela glória de Deus sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua companhia. Vamos clamar pela glória de Deus sobre os nossos filhos. Pai, queremos a tua glória. Derrama a tua glória sobre a equipe de louvor. Derrama a tua glória sobre a equipe de louvor. Derrama a tua glória sobre a equipe de louvor. Derrama a tua glória sobre os nossos intercessores. Derrama a tua glória sobre os obreiros. Derrama a tua glória sobre as professoras, Senhor. Derrama a tua glória sobre as nossas crianças. Derrama a tua glória sobre os nossos jovens. Derrama a tua glória sobre os casais. Derrama a tua glória sobre a terceira idade. Mostra-nos a tua glória. Glória, 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 glória. Mais da tua glória. Mais da tua glória, 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 mais da tua glória. Eu clamo e peço pela tua glória. Eu te peço pela tua glória. Eu oro pela tua glória. Eu insisto pela tua glória. Glória, 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 glória de Deus. Shekinah, Detalamachantalai. Shekinah de Deus. Shekinah de Deus. Shekinah da Masatala Malasatalai Telelia. Recanela Massilelia. Dara Masatala Massilelia. Regala Masandala. Mais da tua glória, mais da tua glória.